Um dos assuntos mais comentados no mundo de Hollywood ultimamente foi a oficialização de que em 2021 será lançada uma nova versão de Liga da Justiça. Apelidado de Snyder Cut, esse corte vai trazer a visão que o cineasta Zack Snyder tinha originalmente para esse filme, que teria sido completamente desfigurado, entre aspas, com a versão que saiu nos cinemas. Com essa notícia, a reação de muitos fãs, é claro, foi de comemoração. E no meio disso tudo eu me peguei pensando sobre esse fascínio que a gente tem com a ideia do corte do diretor. Já faz décadas que somos atraídos pela ideia de filmes sendo lançados em novas versões que, supostamente, corrigem a obra para que ela reflita o que o cineasta queria desde o começo. Mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Como que começou essa história de corte do diretor? E será que essas são realmente as versões preferidas dos cineastas? Se a gente investigar isso mais a fundo, dá pra gente aprender muito sobre como filmes são feitos e sobre a nossa relação com eles. Não é de hoje que diretores veem seus filmes serem lançados numa versão diferente da que eles queriam. Isso acontece desde a era do cinema mudo, com obras-primas sendo censuradas pelo governo, como foi o caso de A Paixão de Joana d'Arc, ou então sendo reeditadas para ficarem mais curtas, como foi com Metrópolis. E as coisas normalmente ficavam por isso mesmo. Se a versão lançada nos cinemas não refletia exatamente o que o cineasta queria, bom, paciência. E se os filmes eram feitos em Hollywood, então isso era mais comum ainda. Porque lá, durante muito tempo, os diretores não eram vistos exatamente como esses artistas autorais como vemos hoje. Durante décadas, quase todos os diretores de Hollywood eram vistos como funcionários mesmo. Quase sempre, o trabalho dos diretores não era criar algo que traduzisse a visão deles, mas sim a do estúdio. Justamente por isso, os cineastas quase nunca tinham o privilégio de determinar como deveria ser o corte do filme lançado nos cinemas. Quem ditava isso eram os chefes deles. Não é à toa, inclusive, que chamou tanta atenção quando o estúdio RKO aceitou dar controle total de uma de suas produções a um cineasta estreante. O jovem Orson Welles conseguiu o privilégio de ditar como seria o corte final de seu primeiro longa, Cidadão Kane. Mas Welles era a exceção à regra. I think I did pretty well under the circumstances. Só que as coisas foram mudando com o passar dos anos. Na França dos anos 40 e 50, críticos como Alexandre Astruc e André Bazin começavam a defender que diretores eram mais do que funcionários. Eles eram os autores dos filmes, artistas que imprimiam suas visões de mundo nessas obras. E essas ideias de autorismo só foram crescendo até elas chegarem nos Estados Unidos. Não à toa, em seguida veio a nova Hollywood, a era em que estúdios aceitaram dar mais controle de seus filmes à nova geração de cineastas, o que nos rendeu uma série de clássicos. Mas com filmes cada vez mais ambiciosos e caros, os estúdios começaram a perder muito dinheiro e assim, Hollywood voltou pouco a pouco ao seu modelo mais antigo. Chega de dar controle total aos diretores. Claro, muitos cineastas hoje têm sim controle total de suas obras, mas não são todos. Enfim, de qualquer forma, o estrago já estava feito. Nunca mais os diretores foram vistos somente como simples funcionários. Muitos deles foram alçados ao nível de autores cuja visão artística deve ser preservada para que tenhamos a melhor obra possível nas telas. E se surgem histórias de que essa visão artística foi deturpada pelos executivos do estúdio, aí a gente se envolve ainda mais nessa trama de injustiça entre empresários poderosos e artistas visionários. Ou seja, se hoje nós valorizamos a ideia do corte do diretor, em grande parte é porque mudou muito ao longo da história a nossa visão sobre o que é um diretor de cinema. Formula 1 deuxième, 1 troisième, 1 cinquième, septième. Coupé! E foi nesse cenário que estúdios começaram a ver que, na verdade, novos cortes de filmes já lançados poderiam ser uma boa fonte de lucro. Um ótimo exemplo é o corte de Sam Peckinpah de Meu Ódio Será Tua Herança, que encheu cinemas 5 anos após a estreia da primeira versão. Também tem o caso de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Steven Spielberg teve o direito de determinar o corte final do filme, mas ainda assim ele não ficou totalmente satisfeito com o resultado, por mais que ele tivesse sido um sucesso. 3 anos depois, a Columbia Pictures ofereceu a ele a chance de relançar o filme nos cinemas com um corte novo. Spielberg então pôde fazer mudanças, mas também foi obrigado a colocar um final inédito que ele não queria. Esse segundo corte então foi lançado nos cinemas com o nome de Edição Especial. E com a promessa de que essa era uma nova versão de um filme tão popular, a estratégia deu certo. A edição especial de Contatos Imediatos encheu ainda mais salas de cinema e os bolsos da Columbia Pictures.
Mas não foram somente os estúdios que perceberam as vantagens de exibir cortes diferentes de filmes lançados anteriormente. Canais de televisão também notaram o potencial dessas versões. Em especial, estudiosos relembram com frequência o canal americano Z Channel e o trabalho que eles fizeram com O Portal do Paraíso. Esse faroeste épico de Michael Cimino tinha um corte original de 3 horas e 40 minutos. Mas depois de uma estreia desastrosa, o estúdio United Artists tirou o longa dos cinemas e obrigou Cimino a fazer um novo corte, dessa vez com 2 horas e meia de duração. Mas mesmo assim, O Portal do Paraíso continuou sendo um fracasso, tanto de bilheteria quanto de crítica. Aí, 2 anos depois, o Z Channel anunciou que exibiria O Portal do Paraíso no que eles chamaram de O Corte do Diretor. Ou seja, a versão original com quase 4 horas de duração. E isso chamou muito a atenção do público do canal, que ficou curioso para saber se a versão completa do longa seria melhor do que a versão que fracassou nos cinemas. Resultado, a exibição do corte do diretor obteve uma audiência recorde para o Z Channel. A partir daí, O Portal do Paraíso começou a ser reavaliado por cinéfilos e o Z Channel passou a apostar ainda mais na exibição de cortes de diretores. Mas o passo final para entrarmos de vez na era dos cortes de diretores veio nos anos 80 com o home video. Com o VHS e depois com o DVD, fãs de cinema passaram a ter cópias de seus filmes favoritos em casa para ver quando quisessem. E logo, os estúdios descobriram que dava para ganhar ainda mais dinheiro caso eles lançassem edições especiais, cortes do diretor, versões estendidas e tudo mais que incentivasse os fãs dessas obras a comprar os filmes mais uma vez. Era um caminho sem volta. Mergulhamos de cabeça na cultura do corte do diretor. Experience Midsommar, Ari Aster's unrated director's cut. E com certeza dá pra entender por que gostamos tanto de cortes de diretores. Para começo de conversa, muitas vezes essas versões de fato ficam melhores do que os cortes que foram lançados no cinema. Provavelmente o caso mais relembrado é o de Blade Runner, que tem nada menos do que 7 versões diferentes, sendo que a última delas é considerada o corte definitivo de Ridley Scott. E de fato, isso transformou o filme, tirando a infame narração de Deckard e alterando a história para que ela ficasse mais ambígua e cínica em comparação com o corte que estreou nos cinemas. E com essa prática de lançar cortes de diretores, muitos filmes que não tinham sido tão bem recebidos puderam ganhar versões que fizeram essas obras serem muito mais apreciadas. Se bem que às vezes até mesmo um filme que já era aclamado para começo de conversa pode acabar ganhando um corte do diretor que também é muito bom. Talvez o exemplo mais evidente disso seja Apocalypse Now Redux, o corte de Coppola que adicionou outros 49 minutos de cenas novas, e o resultado é fantástico. Algumas pessoas podem achar o novo trecho com a casa da família francesa muito entediante, mas pra mim esse é um momento de respiro e de desenvolvimento de personagens totalmente fascinante. All you white people are shit. They are fighting for freedom. Freedom, bullshit. Outro benefício evidente de cortes de diretores é que às vezes eles podem nos apresentar pela primeira vez na íntegra filmes que haviam sido censurados. Lembra que eu falei que esse foi o caso de A Paixão de Joana d'Arc? Pois bem, com o corte do diretor, pudemos ver esse filme com planos marcantes que haviam sido censurados pelo governo e pela igreja, como o momento em que os padres sangram a Joana ou a cena do bebê perto da fogueira onde a Joana é queimada. E isso tudo sem contar os vários casos de filmes que tiveram momentos cortados por conta de nudez ou de violência mais gráfica, é claro. E tem também os cortes de diretores que fizeram justiça a grandes clássicos que tinham sido mutilados por executivos décadas atrás. Filmes como Metrópolis, de Fritz Lang, Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, e A Marca da Maldade, de Orson Welles, todos foram picotados em versões muito mais curtas e incoerentes. Mas depois, todos eles foram restaurados a seus cortes originais e longos. Ah, e lembra quando eu disse que para a edição especial de Contatos Imediatos, o Spielberg foi obrigado a colocar um final novo que ele não gostava? Pois bem, anos mais tarde, ele pôde lançar um terceiro corte do filme para deixar ele do jeitinho que ele queria e sem aquele infame desfecho. Então, nesses casos, a gente vibra não só porque as obras-primas foram restauradas às suas melhores versões, mas também porque sentimos que os seus lendários autores puderam ser vingados, mesmo que tardiamente. Tell me who's in charge here? I can't even tell you what happened. E por mais que tudo isso seja de fato muito legal, não dá pra negar que os cortes do diretor também têm os seus poréns.
Por exemplo, muitas vezes os estúdios lançam edições especiais de seus filmes, dando a impressão de que esses cortes realmente são a versão preferida pelo diretor. Mas esse nem sempre é o caso. Basta lembrar de quando lançaram uma versão especial de Alien com cenas novas. Por mais que Ridley Scott tenha aprovado o corte, ele deixou bem claro que a versão que ele prefere é aquela que saiu originalmente nos cinemas. Tem também o James Cameron. Alguns de seus filmes, como Aliens: O Resgate e Exterminador do Futuro 2, também ganharam edições especiais com cenas inéditas. Mas o diretor sempre fez questão de dizer que os cortes que saíram nos cinemas são os que ele considera os principais. Para ele, esses relançamentos não são o corte do diretor, mas sim versões que podem agradar os fãs mais fervorosos que querem ver mais desses filmes. Doesn't want you to do too much thinking, huh? No. Outro fato que também deve ser lembrado é que nem sempre um corte do diretor melhora o filme. Muitos fãs de Donnie Darko, por exemplo, dizem que o corte estendido lançado por Richard Kelly tenta explicar demais as coisas, tirando muito do mistério mais fascinante do corte original. E também não tem como negar que o fascínio com cortes de diretores pode gerar reações extremamente tóxicas na internet, como acontece com quase tudo hoje em dia. A campanha pelo lançamento do Snyder Cut, por exemplo, foi sim defendida em boa parte por fãs que genuinamente só querem ver a versão desse diretor. Mas, como reportou a matéria do site Vox, também teve uma parcela de fãs que exigiam o Snyder Cut enquanto jogavam chorume pra cima de diferentes pessoas. Por exemplo, muitos foram ofender o Joss Whedon, o cineasta que assumiu o comando de Liga da Justiça após a saída de Snyder. Muitas ofensas também foram dirigidas ao Jeff Jones, que era então um dos executivos-chefes da DC Entertainment e que, segundo relatos, discordava muito da visão de Snyder. E claro, é normal criticar figurões de estúdios por sentir que eles não deixaram um filme alcançar todo o seu potencial. Mas ir disso para começar uma campanha de ofensas e perseguição online a essas pessoas, aí já é babaquice mesmo. Don't do that. Mas, apesar dos pesares, eu não acho que o nosso apreço por cortes de diretores e edições especiais vá embora. Porque, querendo ou não, a maioria das vezes essas versões nos fornecem sim uma experiência nova e empolgante. Qual cinéfilo não vai apreciar a chance de ver seus filmes favoritos da forma como os autores originalmente queriam? Ou então a oportunidade de ver cenas totalmente inéditas e quem sabe debater com os amigos qual versão de um filme é a melhor. Desde que esse nosso fascínio não saia de controle e se transforme em algo nocivo para os outros, é mais do que válido a gente comemorar a forma como cortes de diretores nos deixam ver os filmes sob um novo olhar. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando, se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, além dos vídeos aqui do YouTube, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta você me procurar com @MaxValarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem dica de filme, tem live exclusiva para apoiadores, tem também um cineclube pra gente debater um filme por mês, é muita coisa legal. Então, para conhecer mais a fundo a nossa campanha, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.